Olá galera, bom dia oficialmente falando, tudo jóia? 100% mil por hora? Então tá massa. Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior e esse é o História Mal Cantada. Senhores, esse é o vídeo de número 3 de um total de 5 vídeos onde estamos falando sobre expansão e ouro na América Portuguesa, ok? Acompanhe aí, ó, na tela. No vídeo de número 2, eu terminei contando aqui para vocês da relação entre os jesuítas e os bandeirantes. Disse que os bandeirantes atacaram as missões jesuítas para aprisionar os indígenas. Então, vamos continuar desse ponto aí, senhores. Afinal de contas, será que os bandeirantes obtiveram sucesso? Sim, esses caras foram bem-sucedidos. Esses caras conseguiram capturar muitos indígenas para se tornarem escravos, conseguiram encontrar metais preciosos e, além disso, exterminaram inúmeros quilombos. Dentre eles, o famoso Quilombo dos Palmares. Aproveito para a gente fazer uma paradinha para falar sobre esse Quilombo dos Palmares, senhores. Por que eu chamo a atenção para esse Quilombo dos Palmares, que você está vendo aí na tela a sua localização? Porque esse quilombo entrou para a história como sendo o símbolo da resistência negra, porque ele deu muito trabalho para a coroa portuguesa para que fosse dominado. E quem é que conseguiu dominar esse quilombo? Um cidadãozinho chamado Domingos Jorge Velho. Esse cara foi contratado para aniquilar, para destruir, para conquistar o Quilombo dos Palmares. E conseguiu fazer isso. Quando? Lá no ano de 1694. Quando eu falo de data aqui, senhores, não é para você decorar a data. É só para você ter uma ideia do contexto, do momento cronológico que nós estamos vivendo, né? Praticamente 200 anos depois, então, que Pedro Álvares Cabral tinha chegado ao Brasil, né, e tinha tomado conta, e tinha tomado posse oficial das terras brasileiras em nome da coroa portuguesa. Praticamente 200 anos depois. Ok. O que é que aconteceu com o mais famoso líder lá do Quilombo dos Palmares, que era o cidadãozinho chamado Zumbi dos Palmares? Esse cara, senhores, ele foi executado, degolado e a sua cabeça exposta em praça pública. Qual que é a ideia disso? A ideia de expor a cabeça dele em praça pública é porque, como eu contei, esse quilombo deu muito trabalho. Então a ideia é fazer com que os outros quilombos, os outros escravos fugitivos tenham medo da coroa portuguesa, né? Que Zumbi dos Palmares sirva como exemplo. Porque é isso que acontece com quem enfrenta a coroa. Tá, mas por que esse evento é importante? Por que eu parei para falar sobre o Quilombo dos Palmares e o Zumbi dos Palmares? Porque esse carinha Zumbi, ele morreu no dia 20 de novembro do ano de 1695. Ponto. Hoje, senhores, no dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Em homenagem à morte do Zumbi dos Palmares, hoje nós paramos, no Dia da Consciência Negra, para pensar sobre o negro do passado, a vida do negro do passado, a vida do negro presente e a vida no futuro. Então, essa é a importância desse evento. Pois bem, senhores, voltando ao ouro. Será que esses carinhas encontraram ouro aqui no Brasil? Yes, nós temos banana. Opa, banana não. Yes, nós temos ouro. Lá por volta do ano de 1690, então, esses bandeirantes vão encontrar ouro lá na região onde hoje nós temos o estado de Minas Gerais. Nas Minas Gerais, então, os bandeirantes vão encontrar ouro. E não só ouro, um pouquinho mais tarde, esses caras também vão encontrar diamantes. Então, o sonho da coroa portuguesa se realizou. Metais preciosos foram encontrados no Brasil. Era esse o grande objetivo desde o início e agora esse objetivo foi conquistado. Mas não era fácil, senhores, você encontrar ouro. O texto que está aí na tela ilustra essa ideia. Ele está dizendo o seguinte, ó, muitas pessoas foram atrás do ouro. Só que essas regiões das minas eram regiões sem qualquer estrutura, sem qualquer condições de sobrevivência, inóspitas. Então o texto está dizendo que muitas pessoas foram atrás do ouro com a intenção de ficarem ricas, até conseguiram ouro, mas acabaram morrendo de fome, acabaram morrendo de inanição.
porque aquela região não oferecia condições de vida. O cara levava o seu alimento, mas ele não levava o suficiente para poder ficar lá o tempão todo que ele estivesse extraindo o ouro e voltasse para casa. O alimento acabava antes e o cara não tinha plantação ali para poder sobreviver, não tinha condições de sobrevivência. Então o texto está chamando a atenção para essa situação. Muitas pessoas estavam com um saco cheio de ouro, mas acabaram morrendo de fome. É aí que entra uma outra figura da história brasileira, os tropeiros, senhores. Esses caras, esses tropeiros, eles vão ligar o interior, ou melhor, vão ligar o litoral ao interior. Esses caras vão abastecer a região das minas. Bandeirantes e tropeiros são fundamentais para o povoamento do interior do Brasil. Por quê? Porque esses tropeiros, quando estavam em direção à região das minas, faziam pontos de apoio. Um ficava aqui, outro grupo ficava ali, outro grupo ficava ali. E esses pontos de apoio acabaram crescendo, se tornando povoados, que mais tarde viraram vilas. Então, os tropeiros e os bandeirantes são de fundamental importância para a conquista e para o povoamento do interior brasileiro. Tá ok? Então tá, os bandeirantes encontraram ouro. E aí, quais foram as consequências dessa descoberta? Esse é assunto para o nosso vídeo de número 4, tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção das senhoras e senhores. Valeu, fui!